Olá, sejam bem-vindos ao Cenáculo, o canal que debate grandes obras e grandes ideias. Todos os sábados estamos ao ar com algum programa que trate de alguma obra da literatura, do cinema ou das humanidades em geral. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Assim você tem um maior contato com os nossos vídeos que são lançados a cada semana. Se você gosta do nosso conteúdo, e quer ter uma aproximação, um contato, conversando comigo, com o Guilherme, sobre os temas, as obras que nós tratamos aqui e outras mais, você pode entrar no nosso canal no Telegram. Você pode acessá-lo pelo site www.ocenaculo.com.br. Lá, por uma quantia módica, você pode participar do nosso grupo no Telegram, onde você entrará em contato frequentemente comigo, com o Guilherme, e ali podemos conversar mais sobre essa obra que estamos tratando hoje e outras obras mais. Então, hoje estamos aqui no Instituto Hugo de São Vítor, nosso parceiro, para falar um pouco sobre o filme que foi vencido na enquete que fizemos algumas semanas atrás, que foi o filme Meia-Noite em Paris, de Woody Allen. O segundo filme de Woody Allen que nós estamos trabalhando, o primeiro foi o Maridos e Esposas, para fazer uma relação com o Casa de Bonecas, do Henry Gibson, Guilherme, tu que é um grande fã de Woody Allen, já fez um outro programa também, falando sobre a autobiografia dele. Na autobiografia ele fala um pouco sobre o Meia-Noite em Paris, ou sobre a produção, a ideia que surgiu. Afinal de contas, ele é o produtor e o escritor do roteiro, né? O roteiro é original dele. Ele ganhou o Oscar, inclusive, o roteiro venceu o Oscar de melhor roteiro original. Ele não comenta muito na autobiografia sobre... Na autobiografia, de um modo geral, ele não comenta muito nem sobre os filmes recentes. E quando ele comenta sobre os filmes recentes, ele só coloca umas considerações muito curtas, assim. Então, basicamente, em um parágrafo ele fala sobre cada filme, mas de uma forma muito sintetizada, assim. Sobre esse filme, o que eu me lembro dele ter dito só é que ele tinha gostado muito de dirigir esses atores. Mas quando tu lê a biografia inteira, a autobiografia inteira, tu percebe que é um tema pelo qual ele tem um certo apreço, assim, apesar de na autobiografia ele ficar dizendo o tempo todo que ele não é um intelectual e tal, Ele aparece em vários momentos o quanto ele gosta do Hemingway, o quanto ele gosta do Fitzgerald, o quanto ele gosta desses autores. Então, em certa medida, acho que ele aproveitou um pouco... Ele acaba sendo um pouco... O Gil acaba sendo um pouco alter ego, assim, todos dele, eles sempre são, Sim. Os personagens dele. E nesse caso eu acho bastante evidente, assim, tinha umas frases, umas neuras, umas coisas que ficava nítido, lembrava assim, bastante outros personagens, né? Eu acho que esse filme é basicamente, em termos de... Analisando a filmografia dele como um todo, eu acho que esse filme tem o mesmo... Claro, é completamente diferente, mas eu acho que tem o mesmo impacto que teve o Annie Hall lá nos anos 70. Eu acho que é o filme dos anos 2000 pra cá, eu acho que é o filme do Woody Allen para o público. Nem digo que seja o melhor filme que ele fez, mas sem dúvida é o filme que foi mais assistido e é mais reconhecido dele dessa última... Dos anos 2010 pra cá, sem dúvida. Tanto é que venceu por uma larga vantagem, quando algumas pessoas... teve uma pessoa especificamente que indicou esse filme, a gente colocou ali, e venceu do Menina de Ouro, não foi? Do Menina de Ouro que foi um filme oscarizado. Por muitos e de um diretor votos. também famoso, como o Clint Eastwood. E um filme bem reconhecido, Clint Eastwood, que também foi bem visto, mas venceu por bastante. Então, esse filme, me parece que ele retoma aquela coisa de tentar trabalhar o espírito de uma cidade, que ele começa a fazer com o Meia-Noite em Paris, aí depois ele faz um filme sobre Roma, e ele vai... Que é bem ruim. Que é ruinzinho, e assim vai, né? É porque isso também isso ele explica mais ou menos no livro os motivos para ele ter feito isso, mas ele coloca ali uma série de questões e de até dificuldades econômicas que estavam surgindo nos Estados Unidos naquela época, enfim, de taxações, etc. E daí as pessoas começaram a procurar, os diretores começaram a procurar outras possibilidades de fazer os filmes. Daí ele disse que ele já tinha feito
com o Vicky Cristina Barcelona, um filme fora da América, e que, portanto, ele achou que seria positivo continuar lá, então ele começou a fazer o próprio... tanto o Match Point quanto o Sonho de Cassandra são gravados em Londres, aí Para Roma com Amor é gravado em Roma, aqui é em Paris, então ele é um período onde ele fica mais centrado ali na Europa do que na América. Sim. Mas de certa forma também ele já havia feito um pouco disso lá, talvez no seu filme mais célebre, na década de 70, se não me engano, que é o Manhattan, né? E me lembra muito, assim, já tratando do início do filme, o início do Meia Noite em Paris me lembra bastante Manhattan, aquelas cenas da cidade tentando meio que captar um pouco da cidade. Claro que tu vai ver que toca um jazz, que é algo que um estilo musical que o Woody Allen aprecia bastante, né? E lá no Manhattan começa o início da sinfonia do Rhapsody in Blue, que também vai ter uma relação muito forte que o Gershwin tem com o jazz e com essa música incipiente norte-americana, né? Então o filme ele parece que vai tentando buscar já lá no Manhattan, ele escolhe fazer um filme em preto e branco justamente pela estética do filme, e é uma fotografia muito bonita do Manhattan, né? E todo o filme em preto e branco, e aqui já no Meia Noite em Paris a gente começa a ver as luzes da cidade, né? Ou seja, a cidade durante o dia, e a gente percebe que a tônica da história vai mostrando assim ao longo desse dia passando, e depois à noite a cidade como uma cidade de luz reconhecida, ao longo dessas cenas iniciais, recortes que ele faz, a gente percebe o tom predominante de amarelo, justamente para tentar buscar nessa imagem amarelada essa busca do passado, que está meio que associado ao personagem principal, ou seja, o envelhecimento e essa busca do passado já aparece bastante na forma como a imagem é posta ali, naqueles tons inúmeros de amarelos que a cidade tem pelas suas construções e também pelo próprio filtro assim, da fotografia, né? Sim, isso sem dúvida. E também eu acho que essa primeira parte sintetiza bem, e aí é bacana esses recortes que ele faz, sintetiza bem uma frase que o personagem vai dizer lá na frente, quando o filme já tá bem adiantado, quando ele já tá no passado conversando com a personagem Adriana, que ele diz pra ela, né, ele é norte-americano, e ele diz pra ela que ele é apaixonado por Paris, quando ele começa a fazer aquela divagação dele, mas uma das coisas que ele diz é que ele é apaixonado por Paris porque cada rua é uma obra de arte em si. E essa cena inicial a gente vê bem isso, né? Tem alguns recortes com chuva, alguns recortes sem chuva, mas é uma cidade que é... Exato. Inclusive numa das cenas mostra, num dos recortes, mostra Notre Dame atrás, que já não tem mais. Exato, aparece Notre Dame. E vai aparecer cartões postais clássicos, né? Vai aparecer o Louvre, Notre Dame, o Trocadeiro, a Ópera, o Sacré-Cœur, o Montmartre, tudo, né? Ali vai ser Champs-Élysées ali, a Champs-Élysées várias vezes. O Rio Sena, as barcas, a ponte. Então ali vai ser mostrado um pouco dessa Paris que é procurada pelos turistas, né? Que é exatamente o que os dois personagens principais ali são. Na verdade, são turistas da cidade. Ela com aquela visão mais objetiva da vida, uma visão... Pequeno burguesa, não, bastante burguesa, porque eles têm bastante dinheiro. Enquanto ele com aquele sonho de passado, de reviver uma cidade. É interessante, né? Porque a gente, vendo o modo como ele via Paris, e no nosso primeiro programa, a gente falou sobre o Camus, e como num dos comentários que a gente fez, foi falando sobre o início da vida do Camus, tu que havia lido a biografia dele, e de como ele sai de uma cidade ensolarada, né, que nem a cidade pequena que ele vive depois em Oran, em Tunis,
ou seja, ele sai daquela Argélia solar, né, e vai para Paris, e ele acha Paris péssimo por causa da chuva, por causa da neblina, por causa do tempo, né? E a gente vê uma Paris ensolarada ali de verão, né? Tudo maravilhoso, tudo esplendoroso. Então parece que... Camus tinha mau gosto para cidades, porque ele falou mal de Paris e ele falou mal de Porto Alegre. Não, daí eu concordo com ele, porque... Então ele não tinha bom gosto. Camus, até isso comentando, né? Ele, nos relatos de viagem, ele vem pro Brasil, passa por vários lugares. Acho que ele estava indo para Buenos Aires, né? E foi obrigado a parar em Porto Alegre e achou aqui a cidade horrível, né? Alguns intelectuais foram lá, o encontraram, fizeram algumas homenagens, aquela coisa toda. Puxação de saco. Puxação de saco enorme. Mas então ele não curtiu muito essa estadia em Paris. Essa estadia em Paris, né? Bom, então o filme ele vai se estruturar basicamente nessa relação conturbada e de fuga que o personagem Gil, que é interpretado pelo Owen Wilson, faz, e a sua noiva, que é a Inês, que é representada pela Rachel McAdams, né? E então num desses passeios, eu acho muito interessante o personagem do amigo pedante, o Paul, né? Porque em certo momento, quando eles estão nesse primeiro passeio visitando Versalhes, ele comenta explicando como é que era Versalhes, por que o nome da cidade, tarará. E daí a noiva, né, a Inês, começa a falar do romance que o Gil estava escrevendo. Ela é uma escrota, porque ela fala meio que menosprezando o negócio do cara. Ela menospreza ele totalmente. Então fala sobre o protagonista gostar de uma loja, viver numa loja de antiguidades e tudo mais. Ali surge todo o roteiro. Mas o Paul, ele fala algo interessante, falando que esse romantismo que o sujeito vive e essa negação de viver o presente é uma espécie de negação absurda, uma negação à morte e tudo mais. E o romantismo nada mais é do que um processo de endeusamento do passado. E a gente percebe que é exatamente isso que acontece durante o filme. A leitura que ele faz é exatamente essa. Sim. E é perfeita. Ou seja, e isso o personagem Gil, ele vai perceber ao longo do tempo, quando ele faz uma viagem ao passado junto com o Adriano, né, pra Belle Époque francesa. Porque o personagem, eles até brincam com isso, né, o Jalen, mas que na verdade é uma visão que ele pessoalmente tem quando tá só a Inês e o Gil no quarto, e ela diz que o Paul é um intelectual, e ele diz, ele não é um intelectual, ele é um pseudo-intelectual, e daí ela diz, ele não é um pseudo-intelectual, porque um pseudo-intelectual não é chamado pra dar palestras na Sorbonne, e daí ele diz, ele é um pseudo-intelectual mesmo dando palestra na Sorbonne, que é uma visão um pouco assim, irônica e debochada, que o personagem, por ser um alter ego do Jalen, tem dessa coisa, né, que meio que esnoba dessa intelectualidade formal da academia. Mas, ao mesmo tempo, apesar do cara ser pedante e apesar de, em vários momentos, ele falar coisas absurdas, assim, que não fazem o menor sentido, inclusive tem aquela cena que é famosa dele, quando ele discute com a guia, né, quando eles estão indo ali ver o Pensador do Rodin. Mas, e isso é curioso, né, apesar dele ser... Certamente ele tem uma cultura, pode não ser a cultura toda que ele pressupõe que tem, mas ele tem uma certa cultura e ele tem sim esse pedantismo que é bastante forte. Mas, apesar disso, ele consegue se colocar numa posição um pouco mais realista do que a posição do próprio Gil nesse momento. Quer dizer, ele entende melhor aquele caso, e a própria reação do Gil a isso que ele tá colocando é também uma reação de negação, do tipo, não é nada disso, tipo, eu não estou buscando no passado uma idealização, eu não estou fugindo do presente, tipo, não é isso. E aí só quando ele começa a voltar é que ele começa a meio que entender o sentido disso tudo, o sentido disso e o sentido da vida, sim, né? Claro. E a colocação que ele a forma como ele via as coisas. E a forma como a história é contada, como ele passa, né, para esses tempos,
antigos que ele desejava tanto viver. Não te parece um pouco que a história ela meio que remete a um conto de fadas, meio que mudado, ou seja, esse fato de bater meia-noite, entrar numa carruagem, uma espécie vai sendo meio que conduzido como uma espécie de Cinderela, né, para um mundo paralelo, né? É o dia de princesa. É o dia de princesa que ele vai ter, né? Então, me parece assim bastante que ele acaba, o Woody Allen acaba com esse roteiro meio que se utilizando dessa estrutura fantástica do conto fantástico, do conto de fadas, para contar sobre uma época que ele mesmo gostaria muito de viver, certamente, e todo mundo gostaria de viver, convenhamos, né? Todo mundo gostaria de viver com aquela época e com aquelas pessoas, ou seja, conhecer, e são inúmeros personagens que aparecem ali na história, né? Cole Porter, né, é o primeiro que aparece, então, quando ele está tocando piano, o sujeito olha assim com um estranhamento, tipo, nossa, o pianista parece muito Cole Porter. Até aí ele não entende muito bem onde ele está. Daí depois a Zelda Fitzgerald, que ficou muito parecida, né? Sim, ambos ficaram. O casal Fitzgerald ficou muito parecido. O Francis Scott Fitzgerald também ficou muito parecido. Daí depois vai aparecendo o Ernest Hemingway, que é um dos políticos que mais aparecem ali na história. A Gertrude Stein, que é a Cat Bates, que faz o papel. E daí alguns outros vão pontuar, né? Vai aparecer um pouco o Dali com o Adrian Brody, o Buñuel, parece o T.S. Eliot. Parece o Eliot, parece o Picasso. O Picasso, exatamente, que vai ser, então, vai ter como amante a Adriana, né? E essa personagem, daí ele até comentam que essa Adriana, ela era amante de Picasso, que era casado e que teve relacionamentos conturbados realmente durante sua vida, e ela havia tido também relacionamento com o Modigliani e com o Braque, né? E tinha ido a Paris para estudar com a Chanel. Isso, exatamente, tinha ido para Paris para estudar com a Chanel. Então outros também são citados. E daí quando ela o próprio Faulkner, né, na cena final do filme, quando o Gil discute com a Inês, ele diz isso, né? Ele diz porque a morte nunca passa. Isso quem diz é Faulkner. E ele me disse isso ontem quando eu estive com ele. Além disso, eu acho que o Joyce é citado en passant, assim, na história, né? Não, mas o Joyce é citado antes. O Joyce é citado quando eles estão no restaurante, que ele não voltou no tempo ainda. E aí é quando eles convidam ele pra ir pra Versalhes. Que ele diz que ele diz que ele queria ir no restaurante que o professor dele tinha conhecido Joyce há 1000 anos atrás. Sim. Que daí a mulher até fica tipo, tá louco? Que história é porque ele pediu tal e tal coisa com comida, né, em tal lugar. E daí a história termina assim, não tem graça. Não vai continuar, pensei que ia ter uma continuação. Então a gente vê esse humor, né? E a história realmente, a gente percebe que pelo menos todos os personagens são muito caricatos, né? O personagem do que é uma tentativa caricato. e mesmo os históricos, né? Mas eu acho que é uma tentativa de potencializar, assim, pra criar meio que um tipo. Exato. Então o Wilson, ele tá sempre com uma cara de embasbacado com aquilo que ele tá vendo, né? Tá sempre com uma cara de Woody Allen. A Rachel é bem também assim, bem... sempre indignada. Eu não gostei da atuação dela. Acho que a atuação dela, apesar do papel e da proposta do filme pedir essa atuação mais caricata, a atuação dela não ficou boa. Acho que forçou muito nos trejeitos, principalmente faciais, assim. Ela tá sempre com aquela sobrancelha arqueada, questionando ele, assim, o que ele estava fazendo e tudo mais. Mas os outros personagens estão muito bem, né? Tem um papel bem pequenininho ali daquela mulher ao qual ele vai se relacionar, que é da antiguidades, né? A Gabriele. A Gabriele. Tem a Carla Bruni. A Carla Bruni, ou também conhecida como Senhora Sarkozy, né? Mais conhecida como Carla Bruni, eu acho, do que como Senhora Sarkozy. Mais conhecida como Carla Bruni do que como Senhora Sarkozy. Que ela faz isso ele comenta também, um comentário, isso ele comenta na autobiografia. Na autobiografia, que ele gostava da música dela e que ele mandou
uma espécie de uma carta, assim, um bilhete, sei lá, perguntando a ela se ela faria uma ponta do filme dele, assim, uma coisinha bem pequena, mas só porque ele gostava muito da música dela, queria que ela fizesse, daí ela disse que sim, daí ele disse que depois eles foram jantar no palácio, sei lá, no Palácio da Alvorada lá da França, que eu não sei, acho que é no Élysée, né, no Palácio Élysée, sobre com o Sarkozy e tal, porque eles tinham convidado a primeira-dama pra fazer o filme, mas ele disse que não foi por isso que ele convidou porque ele gostava dela. Sim. Então vai aparecer a Léa Seydoux, que é a Gabrielle, que ficou famoso. Acho que o papel de maior destaque dela foi naquele filme polêmico, o Azul é a Cor Mais Quente. Ah, é. Né? Ela tá. Que ela é a menina do cabelo azul, né? No filme. E ela tá muito bem, assim. Eu acho que fecha muito bem porque ela de certa forma é a subversão do próprio personagem dele da história, ou seja, o sujeito que trabalha na loja de antiguidades. E ela é a moça que trabalha na loja de antiguidades e que tem um acesso com ele a todos esses objetos de fascínio, de desejo dele porque nesse momento da Paris antiga. Não, é porque nesse momento, claro que daí já é o final do filme, mas é que nesse momento tu percebe como tudo mudou. E aí dá um 180 graus absurdo. Aliás, um 300. Não sei se é 180, 360, eu não sou da matemática. 360 é a mesma coisa. Lugar. Então deu um 180 graus. Porque o que acontece? Quando ele volta pro passado, quando ele entrega a primeira vez o livro dele pra Gertrude Stein, para que ela lesse e formulasse uma crítica, ele leva a ela um livro sobre um sujeito que trabalhava numa loja de antiguidades e que vivia perdido a esse mundo dos anos 20 pelo qual ele era encantado. Quando ele volta pra receber a crítica, ela diz pra ele que acha que ele tem uma voz verdadeira, mas que o livro é muito pessimista e que ele devia escrever sobre alguma coisa que fosse mais palpável pra ele, que ele colocasse uma voz mais verdadeira ali, apesar do caos da vida. Ele volta pro presente e aí quando ele vai pro passado, ele leva um outro livro. E aí o livro que ele leva é justamente o livro que conta, claro, isso não é dito, mas o que dá a entender é que o livro conta a vida dele. Porque quando ele pergunta o que ela achou dos capítulos iniciais, ela diz, eu achei muito bom, só tem que o Hemingway leu também e diz que tem que abrir o olho, porque o personagem pedante tá traçando a mulher do narrador. E daí ele volta, e daí quando ele volta, ele termina com a Inês, isso já é o final do filme, ele termina com a Inês e passa a se envolver com a Gabrielle. E nesse momento há a volta, porque daí nesse momento a vida que ele tinha real passou a ser o conteúdo do livro. E o conteúdo do livro passou a ser a vida real dele, porque daí ele passa a se envolver com a mulher que trabalhava na loja de antiguidades. Exato. Então o filme faz essa reviravolta total. E tudo aquilo que, na verdade, que era sonho dele, de viver em Paris, na chuva, tudo mais, acaba acontecendo nesse total happy end, assim, que tem a história, né? Ou seja, ele encontrar uma mulher que também gosta de antiguidades, que trabalha com isso, e que gosta acha Paris muito linda quando... Mas é porque o gancho pra isso eu acho bacana, porque eu acho que porque pode parecer uma coisa meio boba, mas que é real, né? Que é aquele diálogo que ele trava com a Adriana quando ele diz pra ela que ele vai casar. E aí ela diz pra ele, né? Bom, mas a tua mulher deve ser bonita e tal. E daí ele diz, minha mulher é muito bonita. E daí ela diz, então... E vocês devem concordar nas coisas, vocês devem ter uma boa relação. Daí ele... a gente não concorda em tudo. E daí ela diz, bom, mas vocês concordam com as coisas que importam. Daí ele... a gente não concorda tanto com as coisas que importam. A gente concorda, a gente gosta de comida indiana. Na verdade, nem na comida indiana. A gente gosta só do pão que eles servem lá no restaurante indiano. Então, tipo, é um negócio muito pequeno, entendeu? Pra tu sustentar. E aí, quando ele se dá conta disso, ele vai justamente pra procurar a pessoa onde ele tem uma maior afinidade. Ou que tem uma maior aceitação a ele, né? Ao estilo dele. Que é o que a gente percebe com porque a noiva dele até então, no fundo, ela o desprezava, né? Assim, ela tinha desprezo pelas coisas que ele... Ela não desprezava só ele, mas ela desprezava também as coisas que ele via valor, as coisas em que ele via valor, né? Então, quando ele diz lá que ficou...
Quando ela sai pra dançar e ele fica sozinho em casa, e daí ela retorna e ele diz, passei a noite com o Fitzgerald, com o Hemingway, ela diz, tipo, é isso, tu deixou de sair em Paris pra ficar sonhando com teus ídolos literários, quer dizer, ela tem todo um desdém, não só por ele, mas pelas coisas que ele gosta e pelo que ele ambiciona fazer. Sim. Né? Tanto é que ela incentiva ele o tempo todo a deixar de ser escritor e a voltar a escrever, escritor de romance, e voltar a escrever roteiros pra Hollywood. Mas o que acontece então? A gente tem o personagem voltando no tempo para os anos 20, ele volta para os anos 20 algumas vezes, ele se encanta por essa personagem que é a Adriana, e em um determinado momento, ela já havia dito isso para ele, né, no dia que eles se conheceram, ela diz a ele que achava que a Belle Époque era o melhor momento da história da França e da cultura de um modo geral. Eles pegam e dos anos 20, à meia-noite nos anos 20 em Paris, eles são transportados para a Belle Époque dos anos 20. E aí quando eles são transportados para a Belle Époque dos anos 20, para a Belle Époque do século XIX, na França. E quando eles são transportados para Belle Époque... 1890 por aí. Por aí, Quando eles são transportados para Belle Époque, eles encontram lá o Gauguin, o Degas e o Matisse. E aí eles conversam ali brevemente com eles. A própria Adriana diz que o Picasso tem uma grande admiração por eles. E quando eles vão conversar com eles, eles dizem que aquele período é uma fase sem imaginação e que é uma fase muito triste da história, da arte, que não merece nenhum apreço, e que a grande época da história da arte é a época do Renascimento. E aí, então, é quando o Gil parece que tem um estalo. E a partir daquele momento ele percebe que... ele entende a chave, pelo menos no que diz respeito a isso. A Adriana vem até ele e diz a ele, né, que vai ficar, que não vai voltar, que ela vai ficar na Belle Époque, porque pra ela é o momento mais glorioso, etc e tal. E ele vai dizer que ele não vai fazer isso, e que ele não vai fazer isso, e que ela não deveria fazer isso, porque ele percebeu que toda geração acabava, de certa maneira, tendo uma visão romântica daquilo que tinha passado, e que achava que sempre a era anterior era um pouco superior à sua própria era, e que, portanto, vivia se refugiando nesse passado com uma visão idealizada, achando que esse passado sempre era melhor, e que, na verdade, isso não era assim. Isso era uma espécie de um círculo vicioso. Quer dizer, tu acha que os anos 20 é melhor, e o pessoal dos anos 20 achava que a Renascença, e a Renascença vai achar que são os gregos, e os gregos vão achar... Quer dizer, que isso é um círculo vicioso, digamos assim. E acaba sendo isso que acaba acontecendo em macro escala na história da arte, na história do mundo, né? A gente vê que isso se torna... esse escapismo ao passado é uma estrutura muito forte, muito presente, é um tema muito presente no romantismo, né? Tanto no romantismo europeu quanto aqui no romantismo brasileiro, né? Essa busca pelo antigo. Mas isso, por exemplo, como tu disse, os gregos antigos também tinham, né? Ou seja, tem um momento lá da Ilíada que um personagem pega e levanta uma rocha e lança contra as pessoas. E daí ele diz, o Homero diz que se 50 homens não conseguiriam, 50 homens de hoje em dia não conseguiriam levantar a rocha que aquele sujeito levantou. Porque naquela época os homens eram muito maiores, muito mais fortes, ou seja, eram muito mais poderosos do que os homens de hoje em dia. Ou seja, tem toda aquela idealização do passado, né? Do próprio passado de Homero, que é a história da Ilíada, da Odisseia. É sempre um motivo muito comum, né? E isso ocorre tanto em macro escala quanto em micro escala, né? Se a gente pegar, por exemplo, a própria vida humana, a gente tende a fazer isso. Afinal de contas, o futuro é incerto, o presente
de certa forma é bastante sem graça. Então a única coisa que te resta valorizar são as ações do passado. Ou seja, imaginar que a infância foi mais feliz do que realmente foi. Ou seja, minha infância foi maravilhosa. Naquela época a gente se divertia. Foi ver uma merda, passava fome, apanhava o dia inteiro, mas ficava... aquele tempo que era bom. Não, e sempre ficava pensando, tipo, eu queria ser adulto, né? A criança sempre queria ser adulto. Tipo, eu quero ser adulto pra poder fazer as coisas. Pra ninguém mandar em mim. Ninguém vai mandar em mim. Né? Coitado, mal sabe. Mal sabe. Conto eu ou conto E isso acontece, né? E principalmente nas questões sensoriais, né? As pessoas dizendo, o cheiro do bolo que a minha avó fazia quando era criança, tal coisa que eu comi, bom, e assim por diante. Então, até a própria expressão sensorial da vida que nós tínhamos quando criança acaba mostrando essa romantização, ou seja, que o passado foi algo melhor. Porque é aquela coisa, né? Isso e que agora, por um lado pode ter sido, né? E por outro não foi. Agora um momento bastante pessoal. Uma coisa que aconteceu comigo e que o sujeito, quando falou isso, realmente fez bastante sentido. Numa Revelações. Numa viagem que eu estava fazendo, eu fui fazer uma viagem de Porto Alegre, eu fui até Buenos Aires de ônibus. Fiz essa viagem de ônibus. Indo ali de ônibus, a gente acabou atravessando a fronteira diretamente para a Argentina por Uruguaiana e Paso de los Libres, que são cidades fronteiriças ali, divididas pelo Rio Uruguai. E tive que parar na fronteira ali na alfândega, em Paso de los Libres. E Paso de los Libres é uma cidade horrível, assim, é uma das piores cidades que eu vi assim na minha vida. É um lugar, no dia que eu fui, era um lugar quente, feio, sujo, tudo de ruim. Então eu fiquei lá durante horas, estava eu e minha esposa, que na época era minha noiva, a gente durante horas lá naquele lugar, suando, cântaros, esperando, não sei o que, pensando, será que realmente vai valer a pena? Então, horas e horas para o ônibus ser liberado e tudo mais, para continuar, para seguir viagem. E o cara que estava organizando a excursão, que era um sujeito bem engraçado, assim, ele pegou e disse, tu vai ver que daqui a alguns anos só vai restar as imagens boas da viagem, né? Porque toda essa encheção de saco aqui que a gente está passando, isso daqui passa. Porque isso daqui só enche o saco na hora que tá enchendo o saco. Depois que acabar isso daqui, tu vai para Buenos Aires, lá tu vai ver uma cidade belíssima e tu vai esquecer completamente dessa situação. Ou seja, e daí eu fiquei com aquilo na cabeça e digo, vamos ver se isso daqui realmente é verdade. E daí depois, quando voltei, assim, me deu a impressão de, sim, realmente valeu a pena passar por tudo aquilo, porque no momento que tu faz a reflexão, tu já não tá mais passando por aquele calor de Paso de los Libres e todo o estresse que aquilo ali causava. Então tu pensa, realmente valeu a pena, porque tu já não sofre mais do passado. Ou seja, o sofrimento do passado, ele é mais poroso, ele não é tão perene quanto as boas lembranças que tu tem no passado. Logo, tu acaba fazendo um processo de romantização muito mais forte, ou seja, da tua infância, do teu passado, da viagem que tu fez. Ou seja, imaginando as boas viagens que a pessoa fez na vida, a pessoa não pensa em todo o estresse que é uma viagem. Claro. E viajar é uma coisa... Sim, porque tu não vai, porque as pessoas não vão, até isso, não vou dizer que é um processo natural, mas tu não vai querer, quando tu vai lembrar de alguma coisa, tu não vai querer lembrar de uma coisa ruim que te aconteceu, né? Tu não vai querer lembrar de todas as coisas ruins que te aconteceram, tu vai preferir lembrar das coisas positivas que te aconteceram, porque senão tu não consegue nem viver, se tu ficar o tempo todo rememorando tudo de ruim que te aconteceu, tu vai... Daí é outro processo, um processo do remorso que também ocorre bastante, do ressentimento, né? Aquela coisa, tipo aquela pessoa que fica o resto da vida dizendo que quando tinha não sei o que, aconteceu tal coisa, e no dia seguinte aconteceu, a pessoa fica presa, aquilo não consegue se libertar, assim, né? Exato. Mas eu acho que o grande mote do filme talvez seja esse, quer dizer, essa visão romântica que ele tem do passado e que no final ele mostra ele comum a todas as épocas, né? Não, e no final ele entende que quando ele sai ali de mãos dadas com a menina na chuva e tal, é necessário ele viver entende o presente, né? Não, ele entende que o presente existe, que o presente é a nossa condição real, é estar no presente, e que tudo bem, não sei se é do Ortega a frase que alguém diz, acho que talvez seja do Ortega, não lembro, que diz que viver é não saber o que fazer.
Então, ele na verdade, ele olha pro passado, ele olhava pro passado com uma certa idealização, porque no passado aquilo tudo tá pronto, né? Então, no passado tu consegue fazer um julgamento melhor e tu consegue se refugiar naquilo, porque aquilo tá pronto. Tu já sabe o que aconteceu, tu já sabe como aconteceu. E tu já sabe que aqueles são grandes, que aquelas são grandes figuras, que aquelas né? pessoas são grandes e tu sabe, digamos assim... E entre eles só eram amigos, né? Exato, porque... Exato, e aí... tu acaba tendo essa visão um pouco romantizada disso por conta disso. Quer dizer, é muito mais fácil tu emitir um julgamento sobre alguma coisa que já passou. Então, e ele percebe isso quando ele vê que as pessoas daquelas gerações também não se julgavam grandes. Elas olhavam pra trás e julgavam aquelas pessoas do passado delas como melhor do que elas próprias. E o próprio Hemingway faz isso, né? Porque quando ele diz sobre o... que é escritor, daí o Hemingway diz, mas teu livro é ruim. Ele diz, mas tu não leu meu livro? Como é que tu sabe que é ruim? Daí ele diz, é porque se for ruim eu vou te dizer que é ruim. Agora, se for melhor que o meu, eu vou ser competitivo, né? E vou ter que detonar teu livro. Porque... Claro. Ou seja, o Hemingway já pressupunha de que talvez houvesse a possibilidade de que aquele sujeito, que era um Zé Ninguém ali, né? Fosse melhor que ele. Fosse até melhor do que ele. E ele imaginando, meu Deus, como é que eu vou ser melhor que Hemingway, né? Ou seja, Hemingway está se colocando na posição real de não saber realmente quem é naquela época, né? Não saber o que fazer na sua época. Agora, tu já tem uma construção, tu precisa... Para ter um julgamento de valor é necessário um afastamento histórico, né? E isso é uma coisa, ou seja, o julgamento de valor do tempo presente é algo muito enganoso. Tanto é que, por exemplo, a gente tinha... Exceto se tu for um gênio, né? E a pessoa que fizer o juízo de valor for um gênio. E mesmo assim é muito arriscado. Afinal de contas, tem muitos gênios de antigamente que, por exemplo, desprezavam Shakespeare. Né, que achavam o Shakespeare que não era um grande autor. Os próprios julgamentos de um crítico importante e com muito valor, como por exemplo Sainte-Beuve, foi de desprezar autores como Stendhal. Né? Então, nem sempre, né? Sim. E os seus próprios contemporâneos, às vezes... colegas, talvez por competitividade ou talvez não, mas desprezam os... Talvez eu saiba disso, eu não sabia. Ontem chegou umas compras pra mim, e aí chegou o lançamento, até fica aí o convite pra quem quiser comprar o lançamento da editora 34 do Turgenev, do Rei Lear, da Steppe. E aí... A gente pode botar até o link aqui embaixo. Isso. Poder comprar. E pra quem quiser, acabou de ser lançado. E aí no ensaio final que tinha aqui... Eu só li o ensaio, né? Obviamente não li o livro inteiro. Mas tinha um ensaio curto e eu fui ler. E aí o ensaio tinha justamente grandes citações do Dostoiévski na época, detonando o livro. E detonando o Turgenev, dizendo que era horrível, que ele não sabia o que tava fazendo, que aquilo ali era chato, que era enfadonho, não sei o que. Né? E o livro hoje em dia é considerado um grande marco dentro da literatura moderna russa. Quer dizer que mesmo eles podem cometer equívocos. Mas que o que eu acho que é bacana é que depois que ele tem essa visão do que era o passado, quando ele se coloca de novo no momento presente, ele consegue utilizar de uma forma mais produtiva o aprendizado que ele teve. Sim. Então, quando ele consegue terminar com ela, com a noiva, ir atrás da outra menina e ter ali o desfecho que acaba dando no happy end, ele consegue... Ali ele tem uma condição mais plena de si, digamos, um domínio mais... Ele consegue entender naquele momento que o passado existiu, que o passado existe, que o passado... também faz parte do presente, porque o ontem já é passado, então quer dizer, tem um impacto, sim, mas que a gente tem que olhar para frente, sempre tendo o passado em mente, mas que a gente não pode usar o passado como uma espécie de refúgio e não viver o presente por conta do passado. Então, nesse momento, é uma coisa que é como se ele mais ou menos entendesse, assim, de que o presente é arriscado, no entanto, é preciso que nos arrisquemos, porque viver é isso. Então, e aí ele termina naquela cena bonita, caminhando na chuva com ela e tal. Que também naquele momento fecha, né? Porque começa o filme com ele dizendo o quanto ele gostava de Paris na chuva. Quando ele tá com a noiva, ele pede que ela caminhe com ele na chuva e ela diz, tipo, sem condição. E aí termina, então, ele conhecendo uma outra mulher que
topa caminhar e que gosta da Paris chuvosa e que topa caminhar com ele na chuva. Então é como se ele fizesse uma volta, mas que ele Exato. não só se encontrasse, como fechamento. encontrasse aquilo que ele buscava, né? Então ele encerra. Então é isso. Então, falamos hoje sobre o filme Meia-Noite em Paris, do Woody Allen, filme de 2011, né? 2011, 2012. Eu acho que é por aí. E que foi o nosso mais votado na nossa enquete. Na semana que vem, nós trataremos de uma obra da literatura, mais especificamente, então, comemorando o ano Orwell, né? Já que todas as editoras lançaram Orwell esse ano, a gente vai analisar o livro A Revolução dos Bichos, talvez o livro mais célebre do George Orwell, junto com 1984, e que foi traduzido agora como... milhões de pessoas traduziram. Por milhões de agora. pessoas traduziram esse livro no Brasil. Afinal de contas, o Orwell agora está em domínio público. Então, se você tem uma editora, pode publicar o Orwell, será mais um. Qualquer dia eu vou abrir a geladeira, vai ter um 1984 lá dentro. E então, o nosso próximo livro é A Revolução dos Bichos, e também conhecido agora ou reeditado como A Fazenda dos Animais, com uma tradução mais similar ao nome original do livro. Então, nós vamos trabalhar essa nova tradução da Companhia das Letras, que é a do Paulo Henrique. Paulo Henrique Brito. Que traduziu já o título como A Fazenda dos Animais. Que é uma, a edição da Penguin, né, Company, que é o selo da companhia, que é uma ediçãozinha simplória, que custa, sei lá, R$10 na Amazon. Custa R$10 mesmo, não é uma 16, força de expressão. Né? Eu já vi por 12. E tem a edição de luxo dessa mesma tradução, que aí conta com sucessivos ensaios ali, né? A fortuna crítica do livro, as capas, desde que foi lançado até hoje, tal, que é bem bonito. Então, é essa tradução que a gente vai estar... E vamos falar também dessa fortuna crítica que está ali junto ao livro, que tem nomes até que já foram citados aqui no Cenáculo, por exemplo, o Northrop Frye. Northrop Frye tem um ensaio, falado. O Bloom já foi muito falado e tem o ensaio dele também sobre. Então, no nosso próximo programa falaremos sobre George Orwell. Esperamos vocês aqui no Instituto Hugo de São Vitor e parceria com o Esperamos Cenáculo. vocês nos assistindo aqui no Instituto só, gente. Aqui no Instituto. Não temos, não nos esperem não aqui. Venham aqui. Não venham aqui, tá? Muito obrigado, Guilherme. Valeu. Até a próxima. Tchau.